Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, além da Lucimeire Rodrigues Adorno, dirigente regional de ensino, falando do trabalho da diretoria de ensino, não só na cidade de Tupã, mas também em toda a nossa região. Lucimeire, eu queria iniciar o segundo bloco falando sobre os convênios firmados com o município, que são importantes nessa engrenagem, nesse trabalho desenvolvido pela diretoria, como, por exemplo, a questão do transporte escolar. Os municípios são o nosso maior parceiro, né? Todos os municípios, 12 municípios da qual estão sob a nossa jurisdição, e uma desses convênios, que é o do transporte escolar, é essencial para transportar os nossos alunos da zona rural. Sim. E também os alunos que estão a mais de 2 quilômetros da residência à escola. Também temos, então, o transporte urbano em alguns municípios. E esse convênio atende às necessidades. Lembrando, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não existia isso. Alunos da zona rural, os próprios pais tinham que transportá-los ou alguém, algum vizinho fazer esse movimento. Hoje não, o Estado, juntamente com o município, atende a todos que queiram estar nas nossas escolas, independente de onde residem. Questão de respeito, acima de tudo, pelo aluno, pela família, essa questão do transporte escolar. É importante esse esclarecimento, não só a área rural, mas também alunos que moram aí a mais de 2 quilômetros da escola. Quer dizer, como eu disse, é questão de respeito mínimo, gente? Importante esse testemunho da Lucimeire. Certo. A questão também da merenda escolar, Lucimeire, fala um pouquinho sobre esse convênio também. Nós temos alunos que a principal refeição é na escola. Claro. E a merenda de qualidade que nós garantimos em todos os municípios, com esse convênio junto aos municípios, é essencial para essas crianças e adolescentes. Principalmente esses que chegam da zona rural, saem muito cedo de casa e tem que ter uma merenda de qualidade para que possa estudar com tranquilidade e ter um melhor aproveitamento também na área educacional. Então, a parceria transporte e merenda é essencial para que nós possamos dar um bom atendimento aos nossos alunos e a inclusão de todos, porque dentro desse transporte, nessa merenda, nós temos alunos em condições especiais. Então, temos alunos cadeirantes, onde o transporte ele atende a isso, com a possibilidade de acessibilidade no transporte. Nós temos alunos que são diabéticos, e a merenda, ela atende a isso também, com merenda específica, respeitando também essas dificuldades dos nossos alunos. Perfeito. Mais um convênio importante, o programa Ler e Escrever, chamado EMAI. Na verdade, o programa Ler e Escrever são para os anos iniciais, do segundo até o quinto ano. Ele é totalmente pedagógico, é voltado para a leitura, o ler e escrever, ler e produzir textos, que é essencial, e todas as avaliações, inclusive as externas, se pautam na leitura. E o EMAI, que é da matemática. Então, é voltado também para os alunos do segundo ao quinto ano, um trabalho intensífico junto aos alunos, com os professores recebendo formação, os professores coordenadores recebendo formação, diretores, para que possamos ter uma melhoria na qualidade de ensino dos anos iniciais através do Ler e Escrever e do EMAI. Pastor, importante esse testemunho da Lucimeire, esses convênios que foram firmados com o município, porque a gente sabe que somente a diretoria seria inviável, Então essas parcerias, esses convênios são importantes, onde nós falamos aqui sobre a questão do transporte, que é importante, a questão da merenda escolar. A gente sabe que, como disse a Lucimeire, parte desses alunos realmente tem como a principal refeição na escola, então tem que ser uma merenda com qualidade, balanceada, oferecendo também principalmente a questão da saúde para os alunos. Então, esses convênios são extremamente importantes para a engrenagem, para o bom funcionamento, o andamento do aprendizado junto às escolas. Com certeza. E a gente observa a evolução, Glaucio? No nosso tempo, praticamente não tinha merenda, que a merenda sempre teve, Mas as pessoas hoje, elas reclamam bastante. Mas que evolução teve, Hoje a gente vê todo o suporte que a escola dá, uma merenda de qualidade, atendendo aqueles alunos especiais, que tem problema com saúde, atendendo as famílias com todos os projetos implantados dentro das escolas, E eu acho que é justa essa parceria, porque nós estamos falando dos nossos munícipes, Então não interessa se a diretoria regional
né, de ensino. Eu acho que tem que ter essa parceria, porque nós estamos falando do nosso povo, da nossa comunidade, né? Até estava conversando com a Lucimeire, que existem coisas pequenas dentro da escola estadual que o município atende, né, desde uma poda de uma árvore, uma limpeza, que ela estava falando com a gente, uma simples torneira que quebra, que se você for fazer todo um processo para trocar uma torneira, né, então é muito complicado. Onde o município vai lá e atende, então essa parceria é muito importante e assim nós vamos avançando. Bom, como disse o pastor Eliezer, o vereador pastor Eliezer, Lucimeire, importante as parcerias, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas, como por exemplo as secretarias, né, do município, da prefeitura municipal, polícia militar, polícia civil, né, o exército através do tiro de guerra. Fale um pouquinho sobre essas parcerias que foram firmadas e que são extremamente importantes. São vitais para que haja um bom desenvolvimento da educação. A parceria com todos os municípios e juntamente com as suas secretarias municipais, secretarias de planejamento e obras, como o pastor lembrou, de algumas podas, limpezas externas, Secretaria Municipal da Saúde, parcerias na prevenção, inclusive nos movimentos que temos de vacinas, todos são realizados. Parceria com a Secretaria da Cultura Municipal, da Educação Municipal, parceiros essenciais, os nossos secretários municipais de educação, que nos auxiliam, juntamente com os seus profissionais, a conduzir a educação dentro dos nossos municípios. O pastor lembrou que a comunidade é de todos, não é do Estado, não é do município, pertence a todos nós. E fazer um melhor juntamente com as secretarias que são parceiras para que haja um melhor atendimento a todos os alunos da rede pública total nos nossos municípios. Bom, eu queria tocar num assunto agora. Recentemente a população acompanhou aqui e debateu, inclusive foi tema de debate na Câmara Municipal no ano passado, enfim, um passado recente, que é a questão da reorganização das escolas, e isso gerou um debate na cidade de Tupã. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que foi realizado, né, o que foi definido, né, até para que a população, lógico, todo mundo lembra desse momento, e que tinha os prós, né, as pessoas que eram favoráveis, contra, mas enfim, o governo apontava uma situação e houve essa discussão. Fala um pouquinho sobre esse momento que nós passamos recentemente, nessa discussão da reorganização das escolas. A reorganização iniciou pelo Estado através das salas ociosas, então ambientes ociosos nas nossas escolas estaduais. E o movimento foi para que readequasse e ocupasse todos os espaços e cedesse espaço físico, escola, totalmente ao município, para que o município pudesse também atender a sua comunidade, já que a maioria dos municípios tem uma lei maior que diz que tem que atender a todos de 4 anos de idade, 4, 5 anos, e aí vinha a grande preocupação do Estado. Mas, mediante o movimento, houve também um movimento contrário, e a população se posicionando e mostrando a importância de permanecer nessas escolas, mesmo com os espaços ociosos, fazendo um movimento de preenchimento dos mesmos, com uma adequação de uma escola de tempo integral, uma escola de ensino integral, que são outros projetos dentro da Secretaria da Educação, que atendem uma forma diferenciada dos alunos. E, sendo assim, o governador ouviu, né, o chamado da população e publicou um decreto tornando a situação resolvida, permanecendo como sempre houve. Houve um recuo, no caso. Exatamente. Ele verificou que não atenderia plenamente a comunidade. A intenção de um governo é sempre atender a sua comunidade. Daí houve um movimento que ele fez, saiu o decreto e permanecemos como sempre estivemos. Importante, né, vereador, esse debate, né, a comunidade, o governo do Estado sinalizou uma situação, houve um debate, comunidade, os pais, diretorias de ensino, e eu acho que houve aí um bom senso. Acredito que havia possibilidade de fechamento de escolas aqui, remanejamento de alunos, isso criou aí uma discussão, polêmica inclusive, mas eu acho que, na minha modesta opinião, acho que houve um bom senso aí, eu acho que importante. Acho que dá para aproveitar esses espaços ociosos com outros programas, outros projetos, utilizar sim, não deixar ociosos, mas utilizar essa estrutura para outros projetos, implementar outros projetos, mas acho que
de repente, remanejar, ia criar um mal-estar, questão de localidade, enfim. Mas eu acho que, como eu disse, houve um entendimento, um bom senso de todos. Por isso que é importante a participação pública, né, das pessoas. Eu acho que, a minha forma de ver, eu acho que sempre quando o governo for mexer em alguma coisa, tem que ter essas audiências públicas, claro, ouvir as pessoas, ouvir os pais, que estão realmente, diretamente envolvidos nessa situação. Então, nós políticos, na verdade, a gente trabalha para o povo, somos empregados do povo, então nós temos que ouvir o povo. Então, o governo, às vezes, ele tem as suas ideias, eles, às vezes, até com a questão de economizar, tenta mudar alguma coisa, mas acho que a educação, a gente tem que, nem você acabou de falar, preencher, ver projetos e preencher esses espaços ociosos, mas fechar a escola hoje, no meu ponto de vista, é uma regressão muito grande. Pelo contrário, nós temos que criar projetos para que as escolas sejam ocupadas. Se existe alguma sala ociosa, nós temos que preencher de alguma forma através dos projetos, né, que são desenvolvidos, que a Lucimeira acabou de falar. Então, eu acho que o governo ouviu realmente o apelo popular e tomou a decisão correta. Bom, na reta final do programa, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. É um assunto polêmico, mas acho que é importante a gente também debater. A gente sabe que eu sou favorável por essas discussões, essas lutas, que é a questão do reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento salarial para a categoria, a gente sabe que o professor, infelizmente, não é reconhecido de forma digna, né? Há discussões, há debates, representantes da categoria têm discutido com o governo a questão salarial, e eu acho que, inclusive, recentemente eu estava conversando aqui com um representante da categoria e ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou. No passado, há muitos anos atrás, quando um professor faltava na escola, quem substituía era alguém do Poder Judiciário, um juiz, enfim. Por quê? Na devida proporção, era equiparado o salário, inclusive, né? A igualdade, grau de igualdade. E houve uma defasagem com o passar dos anos, e a gente sabe que os professores realmente precisam... Essa discussão, tem que haver essa discussão, um entendimento e uma melhora significativa. A gente sabe que o professor, ele se dedica, eu acho que vai além do salário. Quem está ali na sala de aula, boa parte deles estão ali pelo desejo, pelo ofício, pela arte, pelo prazer de ensinar uma criança, ensinar um jovem, mas está muito longe, né, de ter o seu reconhecimento também financeiro. Então essa discussão, eu sei que já existe há muitos anos, né, em todas as esferas, né, escolas estaduais, municipais. Então eu acho que o professor tem que ser muito mais reconhecido, inclusive financeiramente, pelo trabalho que é desenvolvido. E é uma questão que realmente a gente não gosta muito de falar, mas é uma realidade, né, Lucimeira? A gente sabe disso. Isso é uma busca constante, né, da melhoria das condições de trabalho e da situação salarial do professor. O Estado de São Paulo, ele montou uma comissão paritária. Essa comissão está discutindo a situação do profissional da educação juntamente com os sindicatos. Então, uma comissão paritária de fato envolvendo a sociedade civil, os profissionais da Secretaria Estadual da Educação e os sindicatos, para que vejam uma maneira para que melhore as condições de trabalho dos professores e condição salarial. Uma outra situação é o Plano Estadual de Educação. Nós temos uma das metas, é ampliar os impostos que são direcionados para a educação. O Estado de São Paulo hoje, apesar da Constituição Federal disciplinar 25% para ser aplicado pelo Estado, o Estado de São Paulo aplica 30%. Mesmo assim é pouco, porque nós temos a maior rede estadual de ensino da América. Então, quando você pensa nisso na América do Sul, nós temos mais que 4 milhões de alunos, né? Nós temos mais de 5 mil escolas, nós temos mais de 270 mil professores, nós temos 70 mil profissionais readaptados, né, que estão nas escolas, mas não estão dentro da sala de aula. Então, você tem que pensar nessa enorme, né, instituição para que possa dar melhores condições de trabalho e melhores também situação salarial. Eu acho que é um fato, é um ponto que nós tínhamos que falar também, né, esse reconhecimento justo e necessário aos professores que
são os nossos mestres, é o que nos passam o ensinamento. Tudo bem que a educação, eu acho assim, a educação vem de casa, os pais têm essa função. O professor tem a função de ensinar, mas a questão da educação, a família tem um papel fundamental, primordial no crescimento, no aprendizado da criança. O professor tem a função de levar conhecimento, né? Mas a educação vem da família. Mas esse reconhecimento, como eu falo, justo e necessário, questão financeira, como disse a Lucimeire, é uma discussão que já se arrasta há muitos anos. Vamos torcer para que num futuro breve, que pelo menos possa melhorar de forma considerável a questão financeira, né, por mérito, né, porque realmente está muito defasado. A gente sabe que é uma categoria que sofre muito, né. A gente sabe que, agora nem tanto, mas no passado a questão da evasão escolar, né, então quer dizer, e os que ainda estavam ali, questão de toda essa estrutura, o professor realmente é o que sofria muito, porque ele estava se dedicando, se doando, cumprindo com excelência o seu ofício, mas a gente sabe que as contas estão aí, tem que pagar as contas e tem que ter um reconhecimento. É verdade, com certeza, né? Tem que ser valorizado. Eu sempre falo, né? Todas as profissões que existe porque existe educação, né? Existe mestres, professores. Então, por mais valorizada que seja a profissão no nosso país, essas profissões saíram de dentro de uma escola, claro, né? De dentro de uma faculdade, dos professores. A base de tudo, né? É a base. Então, realmente são profissionais que precisam ser reconhecidos, né? São profissionais que dão a sua vida, que trabalham de manhã, à tarde, à noite, que viajam, correm risco, enfim. Então, realmente é uma causa justa, é uma luta justa e tem que realmente continuar lutando pelos seus direitos, porque não é fácil, né? Hoje a situação escolar se tornou muito mais difícil, porque no nosso tempo, né, Glaucio, a professora era a segunda mãe. Verdade. Havia um respeito muito grande. Ao entrar na sala de aula, os alunos se levantavam com sinal de respeito, era uma coisa... Agora, hoje não. Hoje a gente vê muitos professores tendo bastante dificuldade, alunos que ameaçam professores, né, agridem professores, não respeitam professores. E aquela questão que você falou, né, a educação ela vem de berço, ela vem da família, mas infelizmente as famílias estão desestruturadas, e isso reflete dentro das escolas. Então hoje nós vemos muitos professores doentes, com depressão, tirando licença, justamente por causa de todo esse contexto, né, que eles enfrentam dentro das escolas, e muitas vezes a desvalorização também às vezes acaba atingindo emocionalmente, psicologicamente. Então eu acho que o governo precisa dar uma atenção melhor para os nossos mestres e reconhecer. É claro que a Lucimeire falou, a demanda é muito grande. A gente até assusta, né, quando eu vi ela falando aqui o que o Estado de São Paulo representa, né, os números são muito grandes. A gente sabe também que existe um orçamento, né, a gente entende isso daí, mas realmente precisa ser reconhecido. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, mas eu queria primeiramente agradecer a nossa querida Lucimeire Rodrigues Adorno, dirigente regional de ensino. Como eu disse no início do programa, há muito tempo nós estávamos aguardando a presença da Lucimeire e hoje está aqui atendendo gentilmente o convite do pastor Eliezer, falando do trabalho da diretoria regional de ensino, que é muito amplo. Tenho certeza que boa parte da população não tinha conhecimento do trabalho desenvolvido, dos projetos desenvolvidos, das parcerias firmadas. Então, um programa que realmente está dando essa oportunidade à população. Eu queria agradecer e queria que você ficasse à vontade para as considerações finais, parabenizar o trabalho desenvolvido pela Diretoria Regional de Ensino, não só em Tupã, mas em todos os municípios onde ele está presente, em 12 municípios, e com certeza conte sempre com a TV Câmara, com a Câmara Municipal, na propagação, no trabalho de divulgação, e com certeza volte mais vezes trazendo aí novidades, o trabalho desenvolvido com excelência por parte da diretoria. Eu
Eu agradeço o convite, agradeço a boa oportunidade de falar um pouquinho com a nossa população e dispor os trabalhos que são realizados e a busca constante e incessante pela melhoria da qualidade da educação na nossa regional de ensino. Agradeço também aos pais que confiam, né, e têm uma credibilidade enorme nas nossas escolas estaduais. De cada 10 crianças ou jovens que vão para a escola, 8 estão nas escolas estaduais. Isso demonstra a credibilidade que a escola estadual tem. E agradeço também aos profissionais da educação que nos veem, porque eles são realmente os responsáveis pela educação do Estado de São Paulo. Então, o professor na sala de aula, os nossos funcionários, as direções nas nossas escolas, são eles, o protagonismo está na mão deles para que haja uma educação de excelência. E só complementando o que a Lucimeire disse, pastor, realmente eu quero falar uma coisa importante. A qualidade no ensino, na escola estadual, é refletido inclusive nos altos índices de aprovação, né, em vestibulares, enfim. Então, quer dizer, isso mostra o comprometimento dos professores, o comprometimento da equipe, né, e realmente não deixando nada a desejar para nenhuma escola particular, né. A gente sabe que a escola estadual tem o seu papel, a sua importância e, como eu disse, é refletido inclusive em altos índices. A gente vê aí várias universidades ali, o índice de aprovação. Isso mostra o comprometimento, a dedicação de toda a equipe. E também parabenizar o trabalho da diretoria, porque realmente tem que dar esse suporte, dar condições para que o aluno, o jovem, possa realmente ter um ensino de qualidade e, consequentemente, ter êxito na sua vida. Com certeza, Glaucio. Nada existe se não estiver uma estrutura por detrás. Claro. Então, está de parabéns, né? A nossa educação, o Estado de São Paulo tem investido. É claro que tem muitas coisas para melhorar, a gente não vai discutir isso, mas apesar de todas as dificuldades, nós estamos avançando, estamos crescendo, né? Os educadores estão sendo treinados, nós vemos as nossas crianças na escola, as nossas crianças participando, né, com índice aí muito grande de participação na escola. Então, isso que é importante, nós termos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens dentro das escolas. Isso é importante, nós temos que fazer de tudo para mantê-los dentro da escola. Então, eu quero parabenizar a Lucimeire, né, pelo trabalho que ela vem realizando, ela que é de Herculândia, né, mas a gente estava até brincando ali, ela mora em Herculândia, mas só vai em Herculândia para dormir, né, cidade dormitória, né? O dia inteiro. O dia inteiro em Tupã, passa a maior parte do tempo dela aqui em Tupã, desenvolvendo esse trabalho. E nós tivemos uma informação, né, muito importante, através da própria Lucimeire, que ela agora, em maio, dia 8 de maio, Lucimeire? Exatamente, dia 8 de maio. Dia 8 de maio, ela fez 10 anos à frente aqui da nossa regional, né, de ensino. Uma mulher, né? E uma informação importante, que é a primeira mulher a ocupar esse cargo, né, e que completa agora 10 anos à frente da regional. Então, isso é importante, a valorização da mulher, né, que tem capacidade, pode ocupar qualquer cargo que qualquer homem ocupa hoje, né, com muita competência. Então, parabéns, né, por ser a primeira mulher a ocupar esse cargo e está, né, como ela disse, ela veio para ficar 4 anos e está há 10 anos. Sinal de um bom trabalho. Exatamente. Esperamos então, que sim. É reconhecido, parabéns, tá? E eu quero que você continue desenvolvendo a sua missão, que não é fácil, atender todos esses municípios, toda essa quantidade de aluno, mas eu acredito que o amor pela profissão fala mais alto, né? E que você continue nessa caminhada com toda a sua equipe, né? Todos os parceiros ali dentro da secretaria, os diretores da escola, os professores, os pais, os alunos, né? Buscar esse consenso, esse convívio, para que te seja retirado de tudo isso o resultado de um bom trabalho. Então, parabéns, muito obrigado pela atenção que você nos dá, de vir aqui, poder, através do ponto de vista, esclarecer a nossa comunidade, esse trabalho tão importante, né, que a Regional de Ensino
faz aqui na nossa cidade e também em toda a nossa região. Muito obrigado, pastor Elias de Carvalho. Obrigado mais uma vez, Lucimeire, pela presença. Hoje nós falamos sobre educação, o trabalho realizado pela Diretoria Regional de Ensino, recebendo a dirigente regional de ensino, a Lucimeire Rodrigues Adorno, além do vereador pastor Elias de Carvalho, né, que tocou num assunto importante, que é a educação, a questão da educação, que é a base de tudo, né, a base, né, do nosso desenvolvimento e, com certeza, do conhecimento, a base do conhecimento. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, agradecendo a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a nossa TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Obrigado pela sua audiência, até mais.